O que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu vou falar sobre o elemento que não pode faltar de maneira alguma em uma palestra onde você vai focar em vender o seu processo de coaching. E qual que é esse elemento? É a causa do problema. Existe uma estrutura para você seguir na palestra, é um passo a passo, ponto a ponto. E a causa do problema é um desses pontos, tá bom? Muita gente fala sobre o quê? Sobre o problema em si. O problema que a pessoa tem, o problema que a pessoa está enfrentando, mas poucas falam sobre o quê? Sobre a causa desse problema. E quando você mostra, né, quando você fala, né, quando você sabe qual é a causa do problema, a sua postura muda diante das pessoas, né? Elas já olham para você de um modo diferente. Por quê? Porque gera conexão. A pessoa entende e fala assim, caramba, tudo bem, eu entendi que eu tenho esse problema, mas caramba, eu não sabia que eu tinha esse problema por causa disso. E aí é como se a pessoa olhasse e falasse assim, caramba, ele me entende, ela tá de verdade me entendendo. O que acontece? O rapport cria muito mais rápido e a sua autoridade sobe cada vez mais. Na maioria das vezes, as próprias crenças já são a causa, né, do problema. Quando você fala, por exemplo, do, talvez, nicho de relacionamento, quando você está dando uma palestra falando sobre relacionamento, uma das causas desse problema é o quê? Muitas vezes são crenças que envolvem o relacionamento. E é por isso que aquela pessoa tem aquele problema, tá? Uma das causas pode ser as crenças. Mas as pessoas ainda, o que acontece? As pessoas ainda não sabem disso. Então eu vou dar um exemplo aqui de causa do problema para ficar bem mais claro para você. Você sabe por que muitos coaches ainda não dão palestras? Por literalmente não conhecerem o que? O passo a passo, a estrutura. Outros, por pura crença de medo de se expor, medo do julgamento, crença de incapacidade, até de merecimento. As pessoas não se sentem capazes, o que vão falar de mim, vão me julgar, e se eu gaguejar, e se eu isso, e se eu aquilo. Crenças que envolvem a exposição, tanto online quanto presencial. O terceiro é o quê? Pela falta do quê? Do conhecimento do poder de dar uma palestra, de gerar autoridade. Eles não têm conhecimento, eles acreditam, é só uma palestra. Não, a palestra tem muito mais coisas que envolvido, tem muito mais benefícios em se dar uma palestra do que só dar uma palestra. Então só aqui, ó, já trouxe três causas por que os coaches não dão palestra. E é isso que você tem que mostrar dentro da sua palestra quando você for fazer e falar de crenças para você vender seu processo de coaching. Por que aquela pessoa tem aquele problema? Por que os coaches não estão dando palestras hoje? Por que eles fazem lives e tudo mais? Pontos aleatórios, mas não montam uma estrutura para gerar transformação, para gerar movimento na vida do seu coach. Espero que você tenha entendido aí, pegado. E o que você tem que fazer? Fazer o mesmo com a sua audiência. E não só mostrar a causa do problema, né? Ajudar eles ali a entrar em movimento, a mudar, a minimamente ressignificar aquilo, tá? Mas isso tem um passo a passo, eu tô trazendo só esse elemento aqui para elucidar o quanto que é importante a gente falar sobre a causa do problema dentro de uma palestra, tá certo? Só que se você, de verdade, não conhece ainda a estrutura, o passo a passo para montar e estruturar uma palestra, né? Ou ainda não se deu conta do tamanho da oportunidade que existe no mercado em torno aí de, principalmente, né? Como eu sempre venho batendo nessa tecla, em torno das crenças, o quanto que você falar sobre as crenças que envolvem o seu nicho atrai as pessoas. Porque quando você só fala do problema, a pessoa se conecta. Mas quando você fala que aquilo pode ser uma crença e que por ser uma crença ela pode ser ressignificada, ela pode ser alterada, um novo pensamento pode ser instaurado ali, o que isso gera? Gera o quê? Uma conexão maior contigo, porque a pessoa fala assim, caramba, eu tenho solução, né? É como se a pessoa entendesse que aquilo pode ser transformado, que aquilo pode ser alterado e o quanto que isso gera engajamento e autoridade para você.